existia, é verdade, que os chamados Founding Fathers, Thomas Jefferson, George Washington, Madison, os grandes fundadores da chamada pátria norte-americana, pensaram em plantar lá uma das palavras que já fora cara aos gregos, a palavra democracia. Houve um tempo em que esta democracia foi ameaçada, e nós podemos recitar facilmente alguns períodos de nossa história, onde esta democracia tremeu, temeu, e debalde os sofrimentos que tivemos, sobreviveu ou ressuscitou. Mas o que é a democracia para a juventude de 18 e 19 anos hoje, colocada frente a homens com experiência que viveram períodos de exceção? Nenhum homem é maior do que o seu tempo, quando seus olhos não enxergaram outros mundos. Nós somos capazes de testemunhar realidades que nós vivemos e experimentamos. É por isso que um homem passando diante de uma paisagem, de uma bela montanha, se encanta, porque projeta nela o seu existencial e faz como o cantor francês a dizer: como a montanha é grande ou é imensa. É por isso que outro, passando frente a esta mesma montanha, ao projetar um existencial vazio, a montanha nada lhe diz. É por isso que para falar de democracia há de sentido. É por isso que para falar dos seus períodos de exceção há de compreendê-la. É por isso que temos que entender que ao longo da história o conceito foi aprimorado. Ah não, meu caro desembargador, que me dá honra junto a esta pleiade dos melhores juristas desta terra. A democracia dos gregos não era um conceito como é visto hoje. Era a ditadura, a tirania da plebe, onde a maioria se juntava, e assim era pensado. Havia uma vacilação conceitual, a maioria se juntava talvez para suprimir preceitos ou princípios, para retirar direitos, mas era a voz da maioria, e em nome dessa maioria se aceitava. É Gladstone, que ainda no século XIX na Inglaterra disse: eu não sou um democrata, ainda quando como se o nome fosse feio de ser pronunciado. E é só em 1945, ou só em 1942, quando há o conjunto, o concerto das nações aliadas, que todos entendem o que é democracia, quando ela corre o risco de ser extirpada por um regime totalitário e de escravidão e de escravatura, por um regime que vinha então da velha Alemanha nazista e do eixo. E é quando os aliados juntam-se todos e dizem: agora nós entendemos, porque temos a ameaça de perdê-la e de sermos escravizados. E o que teria a ver a democracia com a justiça? Conceitos simbióticos, como democracia e república. Enquanto democracia vem do grego e república vem dos latinos, vem de Roma, nós só passamos a entender que este binômio, este conceito que anda casado e juntamente com a política atual, é o que nos interessa, é o que nos faz sentido. Mas nem toda democracia nos faz sentido. Perguntado para um jovem de 18 a 19 anos, nas suas primeiras lições de direito penal, o que é democracia, provavelmente viria com um conceito não condizente com a sua geração, mas um conceito recitado de antanho. Democracia é o direito da livre escolha, o direito de votar e escolher com liberdade pela maioria. Ora, isto é uma parte de um conceito aprimorado desde a Grécia Antiga e passando por todas as intempéries e por todos os interregnos da história. Hoje há de se distinguir a chamada democracia formal, onde você promete direitos, garantias, e a democracia material, onde você de fato as exercita. Eu nunca vou me esquecer, quando ouvi certa feita o conselheiro mais antigo desta casa, o conselheiro Carlos Magno Couto, a dizer que democracia era comer a palavra pão e habitar a palavra casa. É quando você tem a semântica do verbo e do substantivo como uma coisa só. É quando você vivencia aquilo que é promessa como uma experienciação da realidade. É quando não são palavras vazias jogadas ao vento, e é quando nós não nos contentamos com pouco, como diz hoje o moderno doutrinador publicista alemão. Em tempos democráticos, direitos fundamentais têm que ser optimizados somente em uma situação de sua máxima potência, senão não seria democracia.
Se democracia for pura e simplesmente o direito de votar, estamos muito prestes a exercitarmos o nosso direito máximo e felizes da vida como cidadãos, dizermos, vivemos uma plena democracia. Mas quando neste país 56 mil pessoas tombam por ano, vitimados pelo mais primitivo dos crimes, que é o assassinato, a bala, a faca, a tiro, a democracia ainda não está aperfeiçoada. São 2 guerras do Líbano por ano. São 2 guerras do Líbano a cada ano. E 56 mil pessoas morrem neste país. E você diz que é um cidadão da República Brasileira e que vive numa democracia, mas em São Paulo, o verdadeiro cidadão é o que tem condições de ir votar dentro de um carro blindado. Que democracia que você só tem coragem de exercitar lá nos grandes centros, protegido pela blindagem de um carro? Esta democracia, senhor desembargador, senhores presidentes de comissões de direitos fundamentais, senhor presidente da Ordem dos Advogados do Mato Grosso do Sul, não quer dizer que tenhamos tido tempos melhores. Não sou daqueles saudosistas que vinham a dizer que no passado tivemos tempos melhores ou em qualquer outra época que fosse melhor que a atualidade. Mas não é condizente com o chamado progresso fazermos um crime imprescritível, e do qual nós nos envergonhamos, é verdade, como o crime do racismo, mas que às vezes em um momento de luta, de briga, onde o espírito está turbado, onde não se dá vazão ao diversionamento do espírito, mas tão somente a um ataque momentâneo, momentista que nós somos, e se transforma num episódio da juventude, em um crime imprescritível. Vergonhoso, é verdade, o crime de racismo, mas não é imprescritível o crime de homicídio, onde nós nos escandalizamos todos, e ai de quem não o fizer, ou você anda neste cortejo, ou não será salvo na linguagem do politicamente correto, onde nós nos escandalizamos contra uma jovenzinha de 20, 21 anos de idade, que fala lá umas agressões e uns palavrões de um campo de futebol, onde durante mais de 2 horas o que sabem os homens que lá estão é dar pontapés nas bolas e gritarem os seus uivos mais próximos da valentia, ansiando sínios. Nós maldizemos esta moça e a execramos em rede nacional como se fosse a maior responsável pela criminalidade do país, pelo desacerto que vivemos. E se esta moça fugisse neste dia e fosse para o vizinho Paraguai, fosse para o outro lado do mundo, e no ano de 2070, esta moça, como os velhos heróis da Segunda Guerra Mundial, mas ela na condição de criminosa, tornasse ao Brasil, daqui 56 anos, ela então a idade de 90 e pouco, seria imprescritível e viria o Estado a dizer: lembra o que você fez em 2014? Você lembra o que você fez? O que tem esta moça comparável com aqueles que fazem do banditismo, da criminalidade, da falta da cidadania, da negação da soberania, da absoluta ausência de democracia? O que faz esta moça análoga a eles? Nós escandalizamos-nos com ela, nós somos levados pelo momentismo e cada um de nós tiramos de dentro de nós aquela dor que nos foi impingida, como aquela alegria de ver um homem que há alguns dias atrás, presidentes da República tiravam fotos ao seu lado, potentados financeiros o adulavam, um loiro de olhos azuis que diziam era o orgulho do Brasil porque era a 7ª fortuna mundial pessoal, e hoje é empesteado, é motivo de chacota e nos dá uma íntima alegria dizer: pronto, lá vai um rico ser processado pelo Ministério Público. Formação de quadrilha, era como se nós não soubéssemos quem nós adulávamos, e viemos agora surpresos, como boca abertas de ocasião, dizer: mas era isso? E eu não sabia? Ou alguém se engana nesse país quando as fortunas são construídas com a velocidade como são feitas? Por que é que o tempo europeu demanda gerações
por uma mobilidade social, e porque daqui, da noite para o dia, a menos que você nasceu jogador de futebol, ou entoie um bom pagode, como é que você faz para ficar rico assim, pagando imposto? Da noite para o dia, com o dinheiro do suor do seu rosto, como este lenço enxuga e comprova uma história. Me conta. E todos nós hoje vemos aquele que está apontado pelo Estado, dizendo, aquele é um colarinho branco. E nós nos indignamos contra a moça do Rio Grande do Sul. E temos que nos indignar. Mas não há tamanho de indignação maior quando se retira a vida. Por que não nos indignamos quando lá no Nordeste do Brasil, em Recife, num jogo igual de futebol, um avalentoado pega uma pia de vaso sanitário e mata o outro, e não dura mais do que 5 minutos na mídia? É mais feio atacar a moral de alguém ou a condição humana do que suprimir e retirar da face da terra. Eu anotava umas maravilhas que uma comissão de reforma do Código Penal apresentou. Um boneco tão feio que parecia um daqueles filmes de horrores, onde o boneco levanta e sai matando a criançada ou as pessoas que estão ali. Tão fácil de apontar a crítica que costuma, que me causa espécie, como pode uma junção, uma comissão de juristas ter produzido o tamanho Frankenstein. Há uma diferença, dizia o grande Jean Guiton da Academia Francesa de Letras, entre o homem extraordinário, que são os intelectuais, e o homem ordinário, que são os cidadãos. Os homens extraordinários sabem coisas extraordinárias. Às vezes são PhD, têm mestrado, doutorado, falam outros idiomas, são capazes de decodificar Hegel, falam de Kant e de Kelsen, da teoria pura do direito, que o homem é um centro de imputação normativa, e são capazes das mais estéreis teorias jurídicas, mas não sabem como é que se faz para, na feira, como um homem ordinário, comprar e pechinchar a comida que está sendo vendida. Não sabe, às vezes, andar de bicicleta. Não sabem as coisas que os homens ordinários são. É por isso, ainda que eu não tivesse jamais o despeito de fazer um convite do silêncio de Vossa Excelência, que me dá a honra da presença, por um convite de uma pergunta que é uma casca de banana retórica, eu dizia: quer fazer o melhor negócio do mundo com homens extraordinários? Ofereça um carro à venda para juiz e para promotor. Você vai vender pelo melhor preço. E na hora de comprar, compre deles. Nós não sabemos comprar e vender. Eu não digo dos advogados, porque a aranha vive do que tece, é obrigada a cada dia se superar e ter que ficar esperto com as lições da vida. O juiz e o promotor não. Bem ou mal, bom ou ruim, todo dia quarto dia útil do mês, lá vem o seu estipêndio. E nós, homens extraordinários, esquecemos o que é a vida ordinária. E vem Jean Guiton a fazer essa diferença, e vem um advogado que foi aquele que defendeu Dreyfus no final do século XIX, que não era a rigor um advogado, mas que fez um júri quando podia fazê-lo, aproveitando-se da inscrição no barreau francês do seu irmão, que é o grande Georges Clemenceau. Ele vem introduzir uma nova palavra que estava esquecida, que é a chamada intelectualidade. E me pergunta um aluno um dia: mas qual é a diferença entre ser inteligente e ser intelectual? E eu dizia, porque me perguntava o aluno: o intelectual diz respeito às coisas da mente, do espírito. O inteligente é aquele que inteligere, que tem capacidade de apreensão do objeto, de compreensão. Há pessoas que são inteligentes e não são intelectuais. Há intelectuais que não são inteligentes. O Brasil está farto de intelectuais não inteligentes. Mas o Brasil é quase que comandado nas áreas técnicas pelas chamadas grafocracias. É o cidadão que, não tendo o talento para a política, da sua cátedra, dos seus óculos empoeirados de miopia, lá atrás dos seus velhos alfarrados, pensa que a prática é a gramática que ele ensina na cátedra e dá lições para todos, e todos o recitamos, porque
Este é o país que é maravilhoso, como dizia o grande Roberto Campos. Não vivemos uma sociedade de classes, mas uma sociedade de cachaça. Você é doutor, sabe mais do que eu. Você é pós-doutor, sabe muito mais. Por que banca passou? Me deixa experimentar e sabatinar este gênio. Por que é que a USP, que é a maior matriz intelectual do Brasil, já aprovou como livre docente gente que trouxe plágio nos seus textos? Será que não há uma distinção entre ser intelectual e ser inteligente? Talvez seja isso, meu caro doutor Márcio, que tenha explicado a minha razão de permanência no tribunal do júri, porque ali se falava da realidade sem intermediações. Ali o poder emergia do povo, sem de fato haver intermediários. E você não poderia jogar a culpa no judiciário, nem no executivo, nem no legislativo, quando era a você, e só a você, que era dado o direito e a obrigação de bem decidir. Traiu seu voto, traiu seu país, traiu a sua cidade. E nada melhor do que sentir na própria pele os problemas que nós temos para podermos resolver. Daí que um filósofo contemporâneo diz que há uma grande distinção dos filósofos de hoje e dos de antigamente. Quando Aristóteles lecionava maravilhosamente sobre a democracia, ainda que na Grécia Antiga ou em Atenas, já que não havia um país grego naquela época, houvesse a escravidão, quando Aristóteles falava em democracia, ele se colocava de corpo e alma dentro de um contexto social. Quando Platão dizia que o homem é alguma coisa entre o anjo e a besta, ele se posicionava como alguém que estava entre o anjo e a besta. Quando Santo Agostinho falava dos pecados do homem, ele dava o exemplo dos seus próprios pecados, e não de mais ninguém. Os filósofos de hoje, os intelectuais, desenvolveram a chamada paralaxe conceitual. A sociedade é injusta, dizem eles. Você é injusto? Pergunto para ele. Ele diz, não. Mas você não faz parte da sociedade? Então ele adota uma narrativa do eu equidistante. O problema, o inferno são os outros. Ele está sempre a salvo. Ele não é um filósofo que experimenta na realidade as bobagens ou cretinices que inventa na academia. E que caem como joga numa guerra bombas ou granadas de trás de uma muralha sem experimentar a explosão. Todas as ideias são válidas como bombas de nêutron que destroem sem destruir, ou que matam sem destruir. No passado recente, feita a distinção, breve que seja, entre inteligência e intelectualidade, esta comissão apresenta, como não se trata de um congresso de penalistas, é preciso só dar 3 exemplos. Como é possível alguém que é chamado para decidir os destinos de um país em que 56 mil pessoas são mortas todos os anos por homicídio, cria um crime onde briga de galo dá até 12 anos de reclusão, que é a pena de um homicídio qualificado? Como é possível defender alguém que, a pretexto de o Código Penal ser antigo, nós sofremos um preconceito cronocêntrico? Tudo que é antigo não é bom, como se o que viesse fosse melhor. Eu gostaria que alguém inventasse um penalista de um porte de um Nelson Hungria Hofbauer, de um Nelson Hungria. Eu gostaria que alguém inventasse estes juristas, como foram no passado, um Pontes de Miranda, como estes homens que conseguiam enxergar a pluritude do direito, a multifacetariedade do direito, e que não fossem homens específicos, especializados numa só área, como o retrato desta ciência do século XX, tão estéril que tão poucos frutos deu. É uma teoria pura do direito de Kelsen, é uma teoria pura da política de Carl Schmitt. Na Universidade de Sassa, Arturo Rocco falando que o direito penal é puro, não aceita filosofia, não aceita sociologia, e naquela pureza total você enxergava a árvore e perdia a ideia da floresta. Estes juristas humanistas estão em vias de desaparecer, ou estão desaparecidos. O que nós temos hoje é o momentismo, onde as pessoas recitam esquemas verbais, fruto do comodismo que não obriga a pensar. Abre-se 2 jornais e já se tem este ópio desgraçado que nos envenena a cada dia. E sem ter uma formação de base, recitamos aquele esquema verbal como se maravilhoso fosse. Então, como está na moda a proteção dos animais,
Há alguém com uma inteligência acima da nossa, porque eu não consigo alcançar o raciocínio, e a inteligência é um negócio terrível. Diferentemente do dinheiro e da saúde, quanto mais você perde, menos você se dá conta que você não tem. O dinheiro e a saúde você perde, e em 3 tempos se nota. Mas a inteligência, mais você perdeu, menos você observa que você a perde, porque lhe falta a compreensão de entender o que se passa. Alguém cria o crime, como se já não bastasse o tipo penal que nós tínhamos, de molestar cetáceo, que já é uma coisa difícil de definir, com uma pena altíssima, e colocando que molestar filhote de cetáceo, a pena é muito mais grave, podendo que nós imaginemos uma audiência onde o advogado defende o seu cliente dizendo que a aparência daquele cetáceo filhote já era de adulto. E numa tarde bucólica, então, o cliente deitou com o cetáceo à beira de um rio e tiveram uma tarde cândica. Ou seja, como diziam os antigos, aqui é coisa séria, nós não podemos brincar com momentos fortes como esse. É por isso que até agora esse Código Penal prometido não pôde avançar, não pôde ir adiante. A peneira é tão mil furada que, como naqueles fuzilamentos de antigamente, que ninguém sabia quem tinha o projétil verdadeiro, eu já conversei com vários membros da comissão e pergunto, quem foi que fez isso? Não sei. Não sei. Então eu sempre tenho uma sugestão a este filho feio que sempre carece de uma ação de investigação de paternidade para descobrir o DNA. É preciso que cada vez que alguém dê uma ideia numa comissão legislativa, diga, isto é meu, registre patente, para que no futuro nós possamos então aplaudir ou apontar e dizer do que se trata às pessoas que ali estão. Calamandrei dizia, ser bom juiz na época da ditadura e ser bom promotor ou bom advogado não é difícil. Basta você ir contra o poder tirânico. Tudo que o poder tirânico mandar você fazer, você faça contra. Você estará sendo democrata. Diz Calamandrei. O difícil é ser bom na época da democracia, onde os ventos sopram de todos os lados, onde as ideias ventam por todos os cantos. Aí que vem a inteligência dizer, para você separar o bom do ruim. Ser juiz, promotor e advogado e defender valores inerentes a uma democracia de fundo é difícil, é na democracia. Porque todo mundo diz que é bom. É como na voz do profeta na Bíblia, Senhor, como saberei quem é o verdadeiro do falso profeta, se ambos têm um bom discurso? Ao que lhe responde o Senhor, pelos frutos o conhecereis. Porque tanto o vilão quanto o verdadeiro dirão coisas belas, como nós assistimos em épocas de campanha. Todos têm os discursos abstratos para prometer as soluções etéreas, ilusórias, das quais nós não podemos prestar conta, cobrar contas. O momento que nós vivemos, da intelectualidade dominando, com valores fabricados nos chamados think tanks, as centrais de pensamento das grandes universidades, que às vezes vêm dos Estados Unidos, pula para a USP de São Paulo, para a PUC, se espraia para o Brasil, e a nossa mastigação intelectual é lenta. Nós não temos um direito peptonizado que faça a digestão rapidamente no ventre da nossa inteligência, já que o intelecto fica perdido. Quando nós entendemos que aquela ideia não nos servia, e que somente porque vinha com o carimbo de estrangeiro, só por isso não poderia ser boa, até lá já ficaram muitos cadáveres na estrada. Muita gente, depois disso, passou a entender que o princípio da dignidade humana era uma promessa vã. Meus amigos, o princípio da dignidade humana, a diferença entre princípio e regra é grande. A regra você lê, só será punido aos 18 anos de idade, não são 17 anos, nem 11 meses, nem 29 dias. O critério é 18 anos, é matemático. O princípio não. O princípio depende de uma argumentação aristotélica, retórica, para dizer o que é princípio. O que é o princípio da dignidade humana? Pegue um jurista dos Estados Unidos e ele dirá. Você vai ver que na China, um jurista chinês vai dizer que o princípio da dignidade humana é outra coisa. Em Cuba, outra. Numa outra ditadura, outra. Um princípio variando em razão da cultura. Isto é interessante, como dizem os sábios.
A União Soviética, na época da ditadura do proletariado, não reconhecia que era uma ditadura, dizia que era uma democracia popular. Geisel, no Brasil, em época da ditadura, dizia que esta era uma democracia tutelada ou relativa. E ao invocarem o nome da democracia, como diz o ditado, a hipocrisia é um pleito que o vício presta à virtude. Nunca tiveram a coragem sequer, em época de ditadura, de negar a palavra democracia. E agora, já que temos uma democracia prometida, cumpre depurá-la. O que é que acontece então para trazermos a realidade, a inteligência, um mundo que vive no etéreo da intelectualidade? Se nós pegarmos as lições de direito penal dos últimos anos, não houve nenhum outro grande salto de qualidade do discurso que não fosse a abstração do chamado garantismo penal de Luiz de Ferraioli. Em 2002, quando eu escrevia a parte geral do Código Penal, uma obra em coautoria, o Brasil fazia banda de música e as academias como um todo, com uma novidade que vinha da Alemanha chamada teoria da imputação objetiva. Eu escrevi e fui o único a fazê-lo, dizendo, isso não tem valia verdadeira ao Brasil, isso é uma discussão de academia. Aqui nós temos o artigo 13 do Código Penal, que é a relação de causalidade, inspirado no Código Rocco italiano. E fui pesquisar no direito comparado e disse, por que é que a Alemanha tem teoria da imputação objetiva? Porque lá não tem o artigo 13, não tem a relação de causalidade no Código Penal. Por que é que a Espanha tratou tanto da relação de causalidade na teoria, que é a teoria da imputação objetiva? Porque não tem o artigo 13. Por que a Itália é atrasada na teoria da imputação objetiva? Porque tem um artigo 13, lá pelo 30 ou pelo 40. Mas gastou-se muita vela com o defunto chinfrim. Chorou-se muitos amores perdidos. E hoje, 12 anos depois, que juiz que dá uma decisão nesse país com a teoria da imputação objetiva? Quantos livros foram comprados? Quantos congressos foram feitos? Quanta gente falou desse ser abstrato teratológico, que era uma curiosidade acadêmica, mas que não nascia uma flor, nem um grão de feijão. O garantismo hoje, ele é mais recitado do que lido. Nem o seu próprio autor não estaria acorde, penso eu, com o que se fala do garantismo no Brasil. Exprimindo uma obra que, se você tem uma tiragem acadêmica de 1000 volumes e as 1000 pessoas que a compram não as leem todas, eu creio que são poucas as centenas dos leitores do Brasil. Mas entre ler a obra uma vez e compreendê-la por inteiro, que é estudar várias vezes, cotejá-la, o universo se reduz muito mais ainda. E o que é o garantismo? Como princípio da dignidade, cada um dará a sua explicação. Eu consegui, falando em tripé, como se dizia aqui, reduzi-lo a 3 momentos: um respeito pretendido integral às leis, constitucionalmente falando. Era o que nós fazíamos, era o que nós sempre lutamos para fazer. Antes que inventasse esta palavra, que não é de Ferraioli, é do século XIX na França, o garantismo. Antes que se inventasse a palavra, nós já éramos garantistas. Mas aí vem um longo discurso filosófico que você não consegue entendê-lo na realidade todo dia. Respeitar as leis, respeitar a Constituição, estamos todos de acordo, sem precisarmos dizer que isso é garantismo ou deixa de ser. E aí eu passei a entender que o garantismo, em última substância, poderia significar a descriminalização de alguns crimes e a despenalização de outros. Despenalizar, retirar a pena. E eu ficaria me perguntando quais crimes retirar a pena, ou diminuir a pena. E vou à obra de Ferraioli e ele dá um exemplo, que as penas são altas demais. Isto faz a maravilha dos acadêmicos de direito, quando recita-se Ferraioli, mas pega o livro onde ele dá um exemplo. Ele diz, um amigo meu, e dá um exemplo de um amigo, que foi preso político, ficou preso 4 anos, diz que a pena de prisão nunca deveria ser superior a 4 anos. Cientificamente eu já digo, o que tem a ver preso político, que até um dia preso já é um absurdo, com criminoso profissional, criminoso malfeitor, criminoso bandido. O político é preso de ideias, não tinha que ficar preso dia nenhum. O exemplo não se coaduna com a cientificidade do direito.
E ele diz: para este meu amigo uma pena nunca deveria ser superior a 4 anos. Diz Ferraioli: para mim, nunca superior a 10 anos. 10 anos está de bom tamanho. Eu pergunto, como é que podemos ficar de joelhos, intelectualmente, inteligentemente, com alguém que chega e atira um número, 10 anos, como 11, como aquela ministra da economia que dizia: quem tiver tanto na poupança X, nós vamos confiscar. Como é que se chega a estas contas? Ah, mas como é que se chegou às outras contas? Pela experiência histórica, que não pode ser desprezada. As penas que aí estão, boas ou más, porque a gente só sabe como vai ficar pior, é quando suprimirmos o direito penal. As penas que aí estão é um diálogo universal e histórico, de onde se depurou uma média. Não é da cabeça de um homem: para mim é 10 e para você 4, para o outro 15. Mas aí, nós chegamos na descriminalização, que é o sonho abolicionista de uns quantos. Eu fazendo uma palestra num outro local, com grandes professores à mesa, mestres, doutores, eu dizia o seguinte: todos nós somos garantistas, e nós entendemos que não deve haver uma criminalização exacerbada, e há louco suficiente no Brasil para dizer que nós vivemos um direito penal máximo de criminalização. Não sei com que pauta se fala isso, só no discurso fácil. E eu perguntava: como eu posso perguntar hoje, que crimes então nós deveríamos tirar do Código Penal? Descriminalizar. Para que a gente entenda que uma coisa é a ideia barata e a outra é a realidade. Alguém sugere algum crime para tirar? E um professor, num live de coragem, de resignação, me grita: bigamia! E eu respondi: não é porque é bigamia que sejam 2 crimes, é um crime só. Até se dependesse da minha vontade, um homem que comete bigamia, que casa 2 vezes, devia ser aplaudido, devia ser premiado. Mas eu nunca vi na minha vida, vá gostar de casamento lá adiante, não é? No altar vizinho. Eu nunca vi na minha vida um processo de bigamia. Nunca vi. Isso caiu em absoluto desuso. Então se faz um escândalo todo para sair da montanha um ratinho. Saiu um rato. Descriminalizar o quê? Despenalizar o quê? Com que pauta você me propõe isso? Quando o problema do Brasil é muito mais sério. Quando se fala no princípio da dignidade humana e os estupros acontecem lá no interior da USP, onde os jovens são mortos lá no interior da USP. E quando eu digo USP, não há nenhum tiro endereçado ideologicamente ou por despeito. Há uma constatação, porque é a matriz intelectual do Brasil. Porque são 2 as faculdades de Direito que nasceram naquele 11 de agosto de 1827. Uma USP e a outra que rivalizou, que foi a de Olinda, onde teve um sábio que foi Tobias Barreto, que tinha a coragem e a ousadia de apontar aos seus tempos, ainda que com linguagem panfletária, os desmandos que lá atrás nós já vivíamos. Eu respeito, com o devido respeito, Ferraioli, mais fácil como aquele sábio paranaense, Eurico, que um dia debateu em italiano com Enrico Ferri quando veio ao Brasil e o venceu. Não é porque as ideias desçam em Cumbica que elas são maravilhosas para nós outros. Não é porque chegará aqui um gênio do outro lado sem passar pelo debate, não intelectual, mas de inteligência, de ver quem tem a capacidade de aprender o objeto, que nós o respeitaríamos. Nós colocamos questões, nós fazemos perguntas, como aquele juiz que pergunta para o acusado: foi você que cometeu esse crime? Ele diz: não, senhor. Mas você tem algum álibi? E ele pergunta: o que é álibi? Diz o juiz assim: alguém te viu cometendo o crime naquele dia? Ele falou: não, senhor, graças a Deus. As soluções hoje, elas não são diversas das soluções do passado. Os problemas de hoje não são diversos dos problemas que nós tínhamos. A diferença está na velocidade com que eles ocorrem e na dimensão com que eles têm hoje. O resto é um problema de linguagem, é quando você pensa que está sendo fino e tratando polidamente uma situação que a realidade não cabe mudanças de palavra para salvá-lo. As palavras não salvam tudo. O discurso contra o crime é o discurso que fazia este mulato norte-americano ontem falando do terrorismo.
O terrorismo só conhece uma força, diz Barack Obama: a lei da força. Schopenhauer, alemão, dizia lá atrás: você quer aplicar o direito? Só existe um caminho para fazer valer as suas decisões: a força. O ser humano só respeita a força. Dê uma decisão, ainda que seja civil, contra alguém, e não chame a polícia, não chame a força, não chame ninguém, diz: é só eu e você. Fala para quem você tomou o patrimônio e jogou para o outro, e comeu brinco. Dá a decisão contra ele, fazendo ele pobre quando ele era rico até hoje. E agora, o que eu faço? Eu digo: olha para cima, pergunta para Deus, você vai ouvir. Corre. Foge, porque ninguém vai ficar feliz com a sua decisão. Nós só respeitamos aquilo que tem a força moderada, a força democrática, mas a força necessária. Eu vinha hoje no voo para espantar o medo, e vinha com esses que tentam intelectualmente resolver os problemas que a realidade cobra outras soluções, e algumas mais difíceis ainda. Um acadêmico da Academia Brasileira de Letras aproveita-se da viagem da esposa, está com a amante, mas a mulher, como na velha história, retorna antes da hora, abre a porta e encontra a outra na cama que é dela. O que faz esta mulher na minha cama? E você? Estou surpresa com você, diz ela. E o acadêmico, sem elevar a voz, com toda a calma do mundo e com ar professoral, diz para ela: não, querido, você errou. O surpreendido fui eu. O melhor termo para você seria assombrada, pasma, decepcionada. Alguém acha que com a linguagem calma e cândida este acadêmico salva essa situação? Ou a situação não ocorre, ou você precisa dar razões verdadeiras, substanciosas, para sair do local onde você se meteu. 20, 30 anos para um país fazer transitar em julgado, no STJ, no Supremo Tribunal Federal, dar uma sentença firme, não é haver justiça. 20 ou 30 anos um processo civil pode levar nesse país, quando mais não do que isso, ainda mostra que nós estamos em déficit, em mora, com pressupostos fundamentais da democracia. Do civil ao crime, das questões trabalhistas às empresariais. Esta democracia precisa crescer dentro das verdades e menos dentro dos seus sofismas. E quem diz isso não sou eu, e nem o discurso é novo. Houve um homem, se falamos em tempos de eleição, que foi o maior gênio jurídico que este Brasil teve, mas o Brasil não queria o gênio jurídico, se tão pouco ele queria ser presidente do Brasil. Foi empurrado 4 vezes para a candidatura à presidência da República e por 4 vezes perdeu. Rui Barbosa, que em 1920 disse: aqui não se chora, aqui se reage, aqui não se alçam as bandeiras de lágrimas, desfralda-se a bandeira da luta e da liberdade. Aqui me está nas mãos agora, é a mesma de 1910, e eu digo, é a mesma de 1945, da libertação do mundo das forças nazistas. E ele diz: é a mesma de 1916 a de 19, e eu digo, é a mesma de 1984, do movimento das diretas já. Uma só bandeira de 100 batalhas, muitas vezes atraiçoada, mas ainda não vencida. A bandeira do voto livre, a bandeira da extinção do cativeiro, onde tanta gente ainda vive no cativeiro, e nós precisamos lutar pelos nossos direitos, dos indígenas. A bandeira da União da Federação, a bandeira da Constituição Republicana, a bandeira da honra do Brasil no estrangeiro, a bandeira da verdade na República, da liberdade na democracia, da moralidade na administração. A chaga do país contemporâneo é a corrupção. Onde você furar, tem pulso neste Brasil. Enquanto a administração pública não for tomada de moralidade, façam uma ou 100 eleições, que este país ainda será o país da vergonha, por mais direitos e garantias que nos dê a Constituição. A bandeira que nós defendemos é da moralidade na administração. Uma palavra: a bandeira do futuro. Eu serei um bom desenhista quando eu conseguir desenhar a saudade de um tempo que foi de paz, que nós andávamos mais livres pelas ruas. Não votávamos livremente. Por que não inventarmos um tempo novo, onde você escolhe a quem votar, decide em quem votar e exercita a plenitude dos direitos fundamentais? O melhor tempo, meus amigos, é o tempo de vocês, o tempo do futuro. Obrigado.